Sobre o macrosoma, eu tenho uma dúvida. A pessoa, necessariamente, para ela ter macrosoma, ela tem que ter passado pelo curso intermissivo ou ela pode ter um macrosoma Não, sem ter passado tem pelo nada curso que ver com intermissivo? isso. Ela pode ter, Que é não o ter caso passado, não conhecer nada disso, chegou num ponto que ela precisa de resolver um problema, porque a vida que ela vai ter interessa a muitas outras e vai influir em muitas outras. Nessa hora, então, não é só por causa do mérito pessoal dela, não, mas são as consequências daquela pessoa, aquela vida que ela vai ter em relação a outras. Tá. Por exemplo, o Chico Xavier não tinha curso intermissivo. Tá certo, é o caso dele. E ele tinha macrosoma. Ele tinha macrosoma. Por exemplo, tem um cara aí que está no hospital essa semana, eu até mandei energia lá para ele. É João Avelange, ele está com 95 anos. Entende? Esse aí, eu não conheço bem, não fiz exame dele, mas se supõe, isso é uma hipótese muito assim lógica, que possivelmente ele tem um curso. Ele não tem curso intermissivo, mas ele tem uma macrosoma. Agora, o que se passa? Havia um camarada que era muito amigo dele, na década de 60, 1968, 1969, 1970. Isso, portanto, fazem aí 42 anos. Esse cara era amigo dele, naquela ocasião. Se ele tem 95, naquela ocasião, ele estava, portanto, com 53 anos por aí, tá certo? E esse nosso amigo, que é o meu amigo, que era amigo dele, eu trabalhei com ele, na gerência de uma empresa. Agora, então, o que se passa? Ele falava para mim sobre o caso, eu falava assim, olha, ele vai viver muito, mas muito. Aí o meu amigo perguntou assim, mas você acha que ele vai viver mais do que eu? Eu sou mais novo que ele? Eu falei assim, ó, a única coisa que eu sei é o seguinte, eu não sei você, você vai viver muito, mas ele vai viver muito. Esse cara já morreu. O João Avelange está vivo. Eu estava certo. Agora, por isso que eu tenho essa confiança de falar no caso dele. Agora, se você for analisar a vida dele, você vai ver que ele deve ter mesmo uma macrosoma. Agora, o macrosoma dele, tudo indica que foi feito, ou eles estruturaram a pessoa, fizeram ele maceteado, devido ao processo de esporte, trabalho, para dar força para o processo de soma, processo somático, que era isso que o meu amigo conhecia. Eu não vou falar isso, meu amigo, porque eu não sei da família dele hoje como é que é, mas eu trabalhei com ele. Ele era um advogado, escrevia todo dia em jornal, eu cheguei a ser ghostwriter dele, eu fiz artigo para ele, que ele publicou no nome dele, muitas vezes nos jornais, porque ele escrevia em 2 jornais todo dia. Um dia sim, um dia não, que o negócio tinha que escrever, pelo menos uma vez na semana, então tinha que escrever 2 artigos por semana. Nós trabalhávamos demais, então ele pedia, eu ia na máquina de escrever, escrevia um artigo, dava para ele. Agora, escrevia artigo sobre ideias gerais, crônica do dia, da semana, e artigo sobre direito, uma opção de coisa sobre direito. Ele olhava, via aquilo, estava de acordo, como é que é? Não, vamos pôr, mandava. Eu escrevi uma série de artigos, por isso que eu tinha intimidade, sabia da história toda, o problema todo. E tinha outras pessoas que eu conhecia através dele, somente no Rio, gente de advocacia, desembargador, etc. Tal. Então, e o caso contrário? A pessoa pode abrir mão do macrosoma, por exemplo, o caso dela vir para abrir mão, o 10 problema anos... é dela, mas a maioria não faz isso, porque o povo é inteligente, né? Mas, por eles exemplo, não vão, o caso de não uma... vão dar uma cuspida para cima tão grande, né? A pessoa que vai prescindir do macrosoma porque ela vai ter uma vida intrafísica de 10, 12 anos. Olha, a pessoa que tem discernimento, ela vai vendo com o tempo. Quando nós falamos macrosoma, ela nunca pensou naquilo. Mas quando a gente fala, ela vai estudar para ver se ela tem ou não. Sim. Uma pessoa inteligente, ela não vai deixar isso passar. Se ela descobre que tem, ela vai ver com outros olhos a vida dela, o corpo que ela tem, as coisas que ela faz, ela vai levar isso em consideração. Agora, há determinados macetes que não tem jeito, a pessoa acaba reconhecendo, não tem por onde tirar o corpo fora. E o caso do Hayek? De quem? Hayek. Sim, o que tem? Ele teve uma vida curta. Não certo. Poderia ser um caso desse tipo, dele ter aberto mão devido a uma... Eu não sei como é que foi, ali depende do que é. Isso aí teria que estudar. O dele é complexo porque ele é uma consciência muito lúcida. Sim. É alto nível. E você sabe, no meio de islâmicos,
Tudo pode acontecer, né? Uma pessoa não aparece lá à toa. E ele, com a força que ele tem extrafisicamente, a posição, as coisas que ele faz, é fora de sério.